Glória a Deus, que a graça do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso esteja juntamente com você, onde quer que você esteja. O amor do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós. Gostaria de compartilhar mais uma palavra que fica em João, capítulo de número 18, verso 12 ao 14, que diz assim, Assim a escolta, o comandante e os guardas judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. A Bíblia nos relata, irmãos, que foram prender Jesus uma escolta, o comandante e os guardas judeus. Eles foram lá, prenderam Jesus, manietaram Jesus como se Jesus ele fosse um bandido. Sendo que Jesus ele foi o ser mais inocente, o ser mais perfeito que já existiu nessa terra. A terra nunca viu e nunca verá um ser tão perfeito como foi Jesus, quando o Verbo se encarnou aqui nessa terra. Mas só, amados, que tem uma observação nisso. Todas essas coisas que aconteceu com Jesus, foi plano de Deus. Tudo foi arquitetado por Deus. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele já era conhecido antes da fundação da terra. Então o Cordeiro Imaculado, ele já foi preparado antes da fundação da terra. Então alguém fica muito bravo, alguém diz assim, mas mataram Jesus, fizeram isso. Não mataram Jesus, foi Jesus que se entregou. Essa é a verdade. Porque mais abaixo aqui, no mesmo capítulo 18 de João, capítulo 20, ele mesmo diz, Jesus, declarou-lhe Jesus, eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Ou seja, tantas vezes eu falei abertamente, eu ensinei, e até aquele momento nada havia acontecido, porque em certo momento da Bíblia, Jesus vai falar que o tempo, a hora ainda não era chegado. Entendeu? Então, o plano de Deus ele é perfeito. A Bíblia diz que eles foram ali, prenderam Jesus, ele como bandido, né? Há uma profecia no Antigo Testamento que fala que Jesus ele foi contado entre os malfeitores. Isso é bíblico, isso tinha que acontecer, essa profecia teria que se cumprir. Então eles manietaram ali, conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote naquele ano. E Caifás aqui, no versículo 14, era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Todos nós sabemos que o sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele analisava o cordeiro ali, por o cordeiro ser sacrificado pelos pecados do povo. E Jesus, ele era o último cordeiro. Então, para você ver como o plano de Deus ele é perfeito. Aqui está falando no versículo 14, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Ele profetizou isso, ele profetizou. O povo judeu, eles nem sabiam, eles nem tinham entendimento que da forma com que eles estavam fazendo, eles estavam cumprindo um plano que Deus ele tinha para a humanidade, que era a morte de Jesus Cristo. Jesus Cristo ele teria que passar pela cruz de todas as formas. Jesus Cristo ele teria que passar pela cruz do Calvário, porque senão hoje eu e você, nós não teríamos esperança nenhuma de vida eterna. Lá em Lucas capítulo de número 23, verso 41, fala assim, nós na verdade com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Jesus ele foi crucificado entre dois bandidos, entre dois malfeitores, e um deles diz assim, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Ou seja, nós estamos aqui pagando por algo de errado que nós fizemos, mas esse daí nenhum mal fez. Jesus ele foi morto, não acharam crime em Jesus. Jesus não cometeu delito nenhum, Jesus não matou ninguém, Jesus não roubou ninguém, pelo contrário. Os judeus eles preferiram soltar Barrabás do que soltar Jesus. Por quê? Porque teria que se cumprir as profecias, amado.
Jesus ele teria que ser crucificado, Jesus ele teria que passar pela cruz do Calvário, de todas as formas. De todas as formas. Por quê? Porque era plano de Deus, o plano de Deus ele foi perfeito. O plano de Deus ele não poderia falhar, e realmente ele não falhou. Jesus ele cumpriu, porque aqui, frisando esse versículo 14 de novo, ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Eu lembro dessa profecia, onde Caifás ele diz o seguinte: é melhor que um homem padeça do que todo o povo. É melhor que um homem só padeça do que todo o povo. Então Jesus ele padeceu por todos os seres humanos. Mas Isaías 53 diz: porque ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Porque ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Nós fomos sarados do pecado, nós fomos sarados. A pessoa que tem essa revelação, ela é sarada de todo o mal que advém contra a vida dela. Ela foi sarada. Jesus Cristo ele levou consigo todo o mal, toda a maldição da carne, do pecado que vieram dos nossos pais, Adão e Eva. Jesus Cristo agora, ele leva consigo, mas é daquele que crê. Os que creem são filhos de Abraão, não pela carne. A Bíblia diz que filho de Abraão não é aquele que é judeu pela carne, mas sim os que são da fé, são filhos de Abraão. Aqueles que creem na posteridade. Ele não fala de posteridade no sentido de muitas posteridades, não, ele fala de posteridade se referindo ao Senhor Jesus Cristo, que aqueles que viessem a crer no Senhor Jesus Cristo seriam os da fé, os filhos de Abraão. Então, amados, essa palavra que eu gostaria de compartilhar. Jesus, ele morreu sim, mas ele ressuscitou. E tudo foi plano de Deus, foi um plano perfeito. Não deu errado, nunca daria errado, porque as profecias nunca deixariam de se cumprir. E elas se cumpriram da forma como Deus havia pré-estabelecido. Amém? Deixa essa palavra da parte do Senhor Deus. Espero que você seja alcançado e edificado por ela, no nome do Senhor Jesus. Amém?